Bum, gravação. Vamos ler aqui. Lei para o Tribunal de Contas. São tipo um monte de capítulos e um monte de artigos. Capítulo 1 da União. São bens da União. Eu já li isso. Capítulo 2, artigo 20. Vamos pular esse capítulo. Vamos pro 3. Capítulo 3. Tipo, eu fico só lendo esses capítulos e nunca termino, né? Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições. Caraca, minha barba tá cortando. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e pelas leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Súmula 1. Que eu falo súmula, mas os caras falam parágrafo. Às vezes falam súmula, às vezes falam parágrafo. Eu falo súmula. Súmula 1. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta continuação. Ou seja, as coisas que não... Tipo, na Constituição vai ter um capítulo que vai falar que são vedadas coisas aos Estados. E daí é só isso. As Constituições que os Estados fizerem não vão poder escrever sobre isso. Bom. Súmula 2. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Não sei o que é incrível sobre isso. Mas tem muita questão que fala dessa droga de gás canalizado sobre o município e sobre o estado. Súmula 3. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 24... Não. Artigo 26. Artigo 26. Incluem-se entre os bens do Estado as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito ressalvadas, neste caso, na forma da lei, os decorrentes das obras da União. Esse é o inciso 1 das coisas que são bens do Estado. As águas. Segunda coisa dos bens do Estado é as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios e terceiros. Terceiros são países, sei lá. Então, ilhas e águas. Agora, terceira coisinha. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Daí eles são do Estado. Sei lá, a União tem que pedir que falar, essa ilha aqui é minha. Daí, são da União? Daí são do Estado. Quarto bem da União e último. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Ou seja, aqui só está falando, tem água, tem ilha, daí tem a ilha que não é da União e tem a terra que não é da União. A União não pediu, a mãezinha não pediu, a terra, então é nossa. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Súmula 1. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral inviolável. Imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Quanta coisa! Essas questões de números de deputados são horríveis. Os concursos. Quero mudar o meu olho de lado. Vamos lá de novo. No artigo 27, ele fala dos números dos deputados. Daí ele, onde estão esses deputados? Estão na Assembleia Legislativa. Ele fala, corresponderá ao triplo. 3. Ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Ou seja, tem deputados na Assembleia e tem deputados na Câmara dos Deputados. E os que estão na Assembleia são o triplo do que estão na Câmara dos Deputados do Estado. E atingindo o número de 36, será crescido de tantos quando forem deputados federais acima de 12. Eu me lembro do professor falando dessa coisa de 12. Chegou no 36, 12, mais 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 12. Continua. Quer dizer,
do 36 eles vão aumentando de 1 em 1 em 1 em 1 em 1 em 1 em 1 mais 12, mais 12, mais 12. Bom, súmula 1. De 4 anos o mandato dos deputados estaduais aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas, que eu acabei de ler. Ou seja, o importante dessa aqui é 4 anos. 4 anos de mandatozinho. Súmula 2. Os subsídios dos deputados estaduais será fixado por lei da iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daqueles estabelecidos em espécie para os deputados federais observados no artigo 39, súmula 4, 57, súmula 7, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, súmula 2, inciso 1. Ou seja, não tem nada a ver essas coisinhas, mas fala que os deputados ganham subsídios, um monte de dinheiro especial. E daí eles têm que colocar um valorzinho, um limite. Senão os deputados vão pegar todo o dinheiro, todo o dinheirozinho. Esse limite é o de 75%. Está escrito aqui. Na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecidos em espécie para os deputados. Uau! Uau! Quanta grana. Súmula 3. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícias e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Súmula 4. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Tem lei que fala sobre o processo legislativo. Na súmula 3, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, ou seja, as próprias assembleias que criam os seus regimentos. Tá. Polícia e serviços administrativos de sua secretaria, que são as estruturas, né? E prover os respectivos cargos. Agora pulou mais um artigo. Artigo 28. Está quase acabando o capítulo dos estados. A eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos. 4 anos. Daí fala um dia específico aqui. 4 anos. Normalmente não cai essa coisa de dia. Mas cai. Tem que ler, né? No primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Ou seja, dura um mês as eleições, tá? Só isso. Súmula 1 do artigo 28 da eleição. Perderá o mandato de governador que assumir outro cargo ou função da administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, inciso 4 e inciso 5. Ou seja... Bom, o 38 fala da administração, está lá no capítulo da administração pública. Então o artigo 38 deve falar daquelas coisinhas que são os cargos extras que podem os servidores ter. Os servidores não podem ter outros cargos. Então, eles vão... Mas só os que estão na lei. Na lei é tipo professor, técnico de enfermagem. Daí eles podem ter um extra desse aí. E daí, por isso que ele está falando aqui. Você pode ser governador, mas você só pode trabalhar de governador, a menos que o seu segundo trabalho, que você quer trabalhar aí nele, seja de um desses caras aí que foi para o processo público. Um dos técnicos, um do técnico científico, um dos enfermeiros, doutorzinho, ou um de professor. Uau! Daí você pode ser isso ao mesmo tempo. Fica ressalvado, claro, se tiver disponibilidade do usuário. Eu tô falando isso, mas eu nem sei o que está escrito no artigo 38, tá? Súmula 2. Os subsídios do governo, do vice-governador e dos secretários do Estado serão fixados por lei da iniciativa da Assembleia Legislativa, observados que dispõe no artigo 37, inciso 11, artigo 39, súmula 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, súmula 2, inciso 1. Que apareceu até aqui agora há pouco também. Uau, incrível! Ou seja, quanto
vai ganhar o governador, que nem falou dos subsídios dos deputados, que é 75% máximo, são fixados pela própria Assembleia Legislativa. Isso não é muito importante, né? Terminando aqui o vídeo. Estados